eu vou começar, na verdade, falando vou contar vou ler duas coisinhas rápidas. A primeira delas é o seguinte: o incentivo a novas invenções e descobertas em casa, isso significa no país, e a introdução no país de tais artefatos e empreendimentos, como tem sido feito em outros países, principalmente no que se refere às máquinas, como um dos pontos centrais de um país, Estados Unidos. Isso aqui é de 1782, foi escrito pelo Alexander Hamilton. Tem outra coisa que a gente conversou recentemente no grupo, no DM, que é o seguinte: é a mudança que tem em curso na China hoje. E tem uma frase que me chamou muito a atenção: finanças, ou área de finanças, na economia nacional, na estrutura do governo, está relacionada à estabilidade. Ciência e tecnologia sobre ganhar o jogo. Isso é a frase que está num texto que eu imagino o Bartman acabou de fazer uma referência aí à China. O que isso quer dizer? Acho que tem duas ideias aqui. A primeira é que tem um jogo global, né? O Flávio mencionou isso. A segunda, a Nathalie sublinhou isso, tem uma corrida. Onde é que a gente fica nesse lugar? Esses dois países, Estados Unidos e China, tem muito clara uma coisa: conhecimento, inovação, criação de valor são fundamentais para o futuro do país. Nós não estabelecemos isso claramente no Brasil. Inovação tem dois motores: empreendedorismo e conhecimento. Conhecimento de mercado, conhecimento de gestão, conhecimento científico e tecnológico. Mas inovação não é ciência e tecnologia. Eu acho que isso é importante. Se a gente fala em empreendedorismo e inovação, você tem um problema de localizar dentro do governo com quem conversar, porque isso, na verdade, está distribuído em várias áreas do governo. Meu segundo ponto, os 100 dias. E aí eu queria marcar 4 coisas: os avanços, as dúvidas, o que precisa avançar e o que falta. O que avançou? Primeiro avançou o diálogo. Você ter uma ministra de Ciência e Tecnologia, ter um Ministério do Desenvolvimento, seja o que for, que engaja não só com a indústria, que engaja com a universidade, que engaja com outros setores, pode parecer pouco, mas em relação ao que a gente viveu até recentemente, é bastante. Avançou você ter a palavra ciência, de alguma forma, colocada de novo no radar, inclusive como um norteador a informar a ação pública. E avançou uma recomposição do orçamento. O Horácio comentou isso: você tem um aumento de 25% a 200% no valor das bolsas, por exemplo, e você tem uma promessa de recomposição do FNDCT. Né? Mas isso está no campo de ciência e tecnologia. Uma promessa de recomposição que, se avançar, o governo enviou ao Congresso um projeto de lei, deverá levar o FNDCT a cerca de 10 bilhões por ano. Isso não deixa de lado outras coisas que a gente vai ver na sequência. Então, esses são avanços. As dúvidas. Foram lançadas 2 iniciativas, ou 2 temas: semicondutores e saúde. A dúvida que fica é o seguinte: são áreas fundamentais, muito importantes, mas a questão é: será que nós usaremos novos modelos ou testaremos as ideias e os modelos do passado mais uma vez? Acho que esse é um ponto de atenção, a gente ainda tem que aprender, ver o que vai acontecer. O que precisa avançar? Acho que o que precisa avançar é muito aquilo que a gente colocou na agenda do Derrubando Muros em 2022, que seja uma agenda de transformação. O básico, diálogo, procurar recompor funding, tem avanços, mas a gente não viu nada ainda de transformador. Para isso a gente precisa de estratégia e a gente precisa de capacidade estratégica. Só para lembrar as pessoas, quando a gente lançou a agenda do Derrubando Muros, lá em 2022, ela tinha basicamente três eixos, né? Um primeiro é de programas transformadores. O mundo faz isso. O Brasil, enfim, poderia fazer, tem casos históricos, mas poderia avançar, incluindo a transformação digital. Segundo eixo das nossas... E aqui o que avançou? A gente tem essa coisa de saúde e semicondutores com uma dúvida: serão novos modelos adequados ao mundo de hoje ou do passado? Você tem uma segunda coisa: mudanças estruturais no ambiente econômico. E aí eu não poderia concordar mais com o Horácio e com o Samuel. Para avançar a inovação, a reforma tributária é essencial. O Brasil é uma economia de enorme fricção. Talvez essa seja a maior contribuição que você possa dar para avançar a indústria, para avançar o empreendedorismo, para facilitar a vida de quem empreende. A reforma tributária está pautada, é positivo, mas você precisa reorganizar o setor público. E eu volto à questão aqui de saúde e semicondutores e dou um exemplo muito concreto. São jogos globais. Se você não tiver capacidade, inclusive
organizações que fazem parte do setor público no Brasil, de contratar pessoas no mundo, você não vai jogar esse jogo. Então, quando a gente fala em modernizar a caixa de ferramentas, é dotar o país de um novo tipo de relação público-privada e de novas ferramentas. Isso passa por mudanças institucionais muito importantes. E o terceiro ponto que a gente tinha colocado é governança. No Brasil, o tipo de coordenação de uma coisa que envolve vários ministérios só tem se mostrado possível a partir da presidência da República. Eu não acredito, não me parece que o Ministério de Ciência e Tecnologia possa dar conta do problema de forma exclusiva. Bom, então essas coisas precisam avançar. O que falta? E aí eu vou passar para o Fersen. Hoje, se vocês entrarem no site da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, às 7h43 saiu um release sobre os 100 dias de governo. Eu não encontrei nesse release as palavras empreender, empreendedor ou empreendedorismo. E aí eu vou passar para o Fersen. Na construção da agenda, Fersen, você é um empreendedor, você tem investido em empreendedores, você construiu empresas no Brasil e fora do Brasil. Qual é a sua avaliação dessa agenda? E lembrando que inovação tem 2 motores, conhecimento e empreendedorismo. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que o ponto, Roberto, é perfeito. Eu acho que falta, e não tem nada a ver com esse governo, não. Acho que falta no país, falta na nossa cultura, né, a crença de que empreendedorismo é o grande motor do desenvolvimento da sociedade. E vou além, que é extremamente democrático. Né? É extremamente democrático, porque num mundo em que o emprego está se transformando, em que as pessoas trabalham cada vez menos nas empresas, não é pela vida inteira, é no empreendedorismo que você vai ter a capacidade das pessoas se desenvolverem. Empreendedorismo é um negócio que se aprende, é possível educar, é possível estimular, né? O mundo digital, ele favorece e muito a redução do custo, a facilidade de você desenvolver um negócio. E isso é uma oportunidade imensa para um país como o Brasil, que não só é imenso geograficamente, como precisa avançar. E dá para ter saltos, né? Saltos quando você fala de uma questão digital. O Brasil teve um evento em Porto Alegre recentemente de tecnologia, o South Summit, com 20 mil pessoas. Vai ter um no Rio. Acabou de ter um em Harvard que só tinha brasileiro. Vai ter outro no Vale do Silício que só tem jovem brasileiro. Quer dizer, o Brasil tem hoje uma geração que olha para isso. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, que é um mercado enorme. E como é que... E falta, e não dá para cobrar nesses 100 dias isso, não é cobrar o que foi feito em 100 dias, mas cobrar a ambição que vem para frente, que você mesmo já disse que está numa agenda em que nem aparece. Como é que o governo consegue tirar proveito disso? Juntar a potência do tamanho do país, o volume de pessoas que está olhando para o empreendedorismo no país e que está eventualmente empreendendo para fazer coisas de consumo e coisas menos relevantes, enquanto outros países, como Inglaterra, Estados Unidos, têm uma preocupação em dar diretrizes, em definir agendas, em dar facilidades tributárias, dar facilidades para que as pessoas tenham a liberdade de buscar soluções. E no país como o Brasil, soluções digitais podem resolver problemas de educação, podem resolver problemas de diversas ordens. Nós vimos hoje o Miguel Lago falando da importância da Secretaria de Digitação do SUS. Nós temos o Pix, que é um exemplo espetacular, que vai ser copiado no mundo inteiro, de integração, de simplificação, de inserção das pessoas na questão financeira. Dá para fazer isso em todas as áreas. Então é um pouco frustrante você ver que não está na agenda. Não pelos 100 dias, mas pelo para frente. Muito bom. Eu queria fazer uma perguntinha para vocês dois fecharem aqui. Eu também queria fazer uma observação, Zeca, você me permite depois de você. Primeiro você. Eu já vou encerrar depois. Por favor, Paulo. Tá bom.
Eu queria fazer uma observação para você. Eu queria fazer, na verdade, uma pergunta. Se vocês entendem, eu sendo uma empreendedora e acreditando muito que o empreendimento, né, no meu caso especificamente, o Nexo vem como uma inovação numa indústria que é muito tradicional no Brasil, que não se repensou porque tinha margens muito grandes vindo da publicidade, não foi pressionada a se reinventar. Então eu vejo um potencial enorme de transformação vindo de uma iniciativa como o Nexo, que é nativo digital e tudo isso. Tem um outro lado num país como o Brasil, que o empreendedorismo muitas vezes é associado à precarização. E eu estou falando isso para vocês pensando nos trabalhadores de plataforma, por exemplo, onde essa é uma briga que está colocada não só no Brasil, mas em muitos países do mundo. Eu queria escutar um pouco de vocês, se vocês acham que essa associação, ela em alguma medida se configura como um obstáculo para que o empreendedorismo e essa associação, que ela é parcialmente real, porque existe uma precarização, na minha opinião, em relação aos trabalhadores que trabalham nessas condições, se ela é um obstáculo para que o empreendedorismo seja de fato abraçado como uma oportunidade de transformação positiva, seja pela sociedade, seja pelo governo. Roberto? Paula, primeiro é o seguinte, eu sou um assinante do Nexo e eu sou um cara que, enfim, há alguns anos mandou out of the blue para você uma mensagem, porque eu adoro o Nexo, então para mim é muito legal estar aqui, tá? Obrigada, Roberto. A gente adora conhecer nossos assinantes. Desculpa, pessoal do ao vivo, mas é que para a gente é sempre muito importante. Não, cara, tiro o chapéu para vocês. Na profusão de coisas que a gente tem, é muito difícil você ter coisas que fazem análise. Então, bom, eu vou fazer, Zeca, eu vou responder a Paula, mas eu vou fazer um comentário mais geral e eu já fecho, tá? Pelo tempo. Paula, eu acho que tem um problema de entendimento. Nós não temos clareza na sociedade e eu acho que nós não construímos clareza no governo ou junto ao governo e na nossa ação como sociedade civil junto ao governo com relação ao que é inovação e ao que é empreendedorismo. As pessoas que vivem em plataformas, eles são sobreviventes, eles estão fazendo isso com uma necessidade de sobrevivência. O que a gente está falando aqui é uma outra agenda, que é uma agenda de você criar empreendimentos, criar valor a partir de oportunidades e escalar essas oportunidades. São dois problemas diferentes. O que está em comum nisso tudo, eu acho que é a falta de clareza do que é inovação e o que é empreender. O que mostra a falta de maturidade da discussão que a gente tem na sociedade. Por isso eu quis iniciar com as menções aos Estados Unidos e à China, porque são sociedades que, de maneiras muito distintas, com sistemas políticos muito distintos, que têm clareza estratégica da importância do conhecimento, da inovação e de empreender. E aí, eu vou fazer 4 pontinhos rápidos aqui, Zeca. Primeira coisa, você não perguntou. O Brasil avançou? A minha visão é o seguinte, avançou muito. Qual é o problema? Outros avançaram mais. E, além disso, a velocidade das mudanças tem crescido muito. Mesmo que o Brasil tenha avançado recentemente, recompondo orçamento, recompondo capacidade de diálogo, o jacaré está abrindo a boca. Vou dar um número para vocês. Em 2017, o investimento em P&D no mundo era 2,13% do PIB mundial. Apenas 3 anos depois, em 2020, já era de 2,63%. Os outros estão correndo mais do que nós. E aí o que o Ricardo Henriques disse antes, não adianta botar no trilho, a gente precisa transformar. Segundo ponto, para transformar, a gente precisa de mudanças institucionais que são complexas. O governo não conseguirá fazer isso de forma sozinha, e por isso que é fundamental a construção da sociedade civil, o que você tem feito e liderado, Zeca, com o Derrubando Muros. A gente precisa de capital social. Terceiro ponto é conexão com a indústria. O Horácio estava falando antes, a discussão de indústria é a discussão de inovação. Vou dar um exemplo para vocês. 2003, aconteceram 2 coisas interessantes no mundo. 2003 foi o ano quando o Brasil lançou uma nova série, uma nova geração de políticas industriais. No que deu? A gente pode discutir. Mesmo ano 2003 foi o ano que foi criada uma nova empresa automobilística, uma nova montadora no mundo, que se chama Tesla. Naquele exato mesmo ano. E hoje ela é a empresa de maior valor de mercado no mundo. Saiu do zero. Por 3 coisas. Porque tinha empreendedor, tinha apoio público, grant, direto, pesquisa e desenvolvimento e tinha ambiente econômico. E 4º ponto para fechar, a gente precisa de uma mudança de mentalidade. E passa por entender o que é inovação,
o que é empreendedorismo e nós fazemos essa construção em conjunto. A gente tem várias pessoas no governo, no IPEA, no MIDIC, etc. Tem várias pessoas na sociedade civil que entendem os modelos que nós precisamos alterar. A gente precisa também que essas pessoas tenham espaço e possam chegar a posições de decisão. E posso... Sim. Olha, Paula, eu sou um fã do jornalismo independente. Eu adoro a Carta Mirante, que me traz as melhores reportagens do jornalismo independente toda semana. Mas olha que exemplo fantástico esse. Quando você imaginou que os jornalistas, e eu sei que é difícil, eu sei que é duro, os jornalistas iam conseguir fazer do seu trabalho um negócio. E esse caminho você pode projetar para tudo na sociedade. Se, por um lado, as pessoas estão precarizadas nos aplicativos, por outro lado, este mundo digital pode entrar nas favelas onde eles moram, nos bairros simples onde eles moram, e dar oportunidade de desenvolvimento de educação, formação, da melhor qualidade do mundo, de forma simples e barata. E talvez essa seja a grande oportunidade do Brasil. A gente ter empreendimentos que vão trazer à sociedade brasileira solução que é necessário para o caso brasileiro. E isso corta por dois lados. Você melhora a sociedade e você gera oportunidade de desenvolvimento para as pessoas. A questão é, esse mundo é um mundo que precisa de menos capital de dinheiro, e mais capital cerebral. E a gente tem 200 milhões de habitantes. Muito obrigado, Fersen. Paula, deixa eu dar um pitaquinho nessa tua pergunta, porque eu acho que ela é muito... Ela expressa uma preocupação sua, que eu acho que é nossa, e eu acho que tem um problema também de assimetria de entendimento sobre o que é empreendedorismo e o que é precarização. Primeiro, eu acho que nós vivemos na falência de um modelo estatal que cresceu demais, custa caro demais para quem paga, e não consegue atender quem precisa. Então, o nosso modelo de crescer, imaginando que o Estado vai crescer linearmente, ele é inviável, nós não temos como financiar isso aí. Então, nós precisamos ter um choque, esse Estado precisa valorizar o recurso que ele capta. E nós temos esse grande problema, e eu acho que esse é um grande problema, em particular, que esse governo não vai conseguir resolver, porque ele está brigando na margem para conseguir 1 ou 2% de excesso de gastos, quando, na verdade, nós temos muitas estruturas que são redundantes, que são ociosas e que são, algumas delas, até obscenas. De, sei lá, juiz ganhando 90 dias de férias, filhas de generais que têm aposentadoria perpétua, e essas coisas todas, quem paga é o financiamento que não chega na ponta, tudo mais. Então, eu acho que aquela lógica de um drive, de um Estado que cresce inchando linearmente, ela não é mais viável, só viável na história de uma narrativa populista. Agora, eu acho que a gente sim precisa muito de um Estado vital, enérgico, capaz, mais ou menos como diz a Mazzucato, um Estado que não seja infantilizado e incapaz, como a gente tem hoje no Brasil. No fundo, é isso. Isso dito, eu acho que o empreendedorismo é um caminho inexorável. A gente pode fazer forfé e fingir que ele não é uma alternativa, e talvez a única alternativa, mas ele é. Quer dizer, você hoje tem empreendedores nas comunidades mais pobres que trabalham à margem, porque para eles é impossível criar conformidade para pagar imposto num país que tem uma estrutura pervertida de impostos. Então, eu acho que privilegiar o empreendedorismo é privilegiar a simplicidade e a simplificação da vida dessas pessoas. É disso que nós estamos falando. O que não quer dizer que a gente vai passar a mão em cima desse que é um dos pontos relacionados associados, acho que de uma maneira intencionalmente ruim, que associa empreendedorismo com precarização. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque a maior parte dos trabalhadores precarizados sequer tem CNPJ. São irregulares mesmo. E são pessoas submetidas a uma estrutura de desigualdade perpétua. Porque como é que um cara que trabalha 12 horas por dia como um motoboy em São Paulo vai ter tempo para estudar, se preparar, se qualificar e fazer outra coisa na vida? Então, nós temos um problema que tem que ser circunscrito da precarização do trabalho. E é grave, e não é uma coisa para a gente contornar. Mas isso não pode ser comparado, colocado numa balança
em pé de igualdade, qual oportunidade, com um caminho inexorável, que é o empreendedorismo para nós, já que outro caminho nós não temos. E se tiver, a gente tem que trazer a baila imediatamente, porque é o que a gente está precisando. A gente precisa crescer, a gente precisa dar oportunidade para mais gente. Não é o governo que vai garantir isso aí com Bolsa Família. E até que o resultado de uma revolução na educação produz efeito, nós temos gerações aí que estão empreendendo do jeito que podem. Então, eu acho, sabe, que tem um sentimento de urgência, acho que tem um problema o fato, Paula, esse é um negócio que tem me brigado. Dentro do grupo, nós temos pessoas que têm levantado esse ponto, porque quando fala em empreendedorismo, essas pessoas ligam a chave que associa com meritocracia. Meritocracia é com liberal, egoísta e filho da puta. Não tem nada a ver. O empreendedorismo que está na cabeça do Fersen, está na minha cabeça do Roberto, é a garantia de que uma vocação que está na favela mais humilde possa florescer e que o nosso papel seja garantir que esse cara tenha chance de prosperar. Só isso. A gente não pode assegurar que ele vai prosperar. Mas hoje essas pessoas estão entre uma convivência, essa sim super precarizada, com o tráfico, com o domínio de território das milícias, etc., e ser empreendedor. Então, para o Brasil, para a nossa sobrevivência, não tem política de segurança se a gente não fomentar o empreendedorismo, sabe? E o tema da precarização, só para voltar assim, eu não acho que seja intelectualmente justo se colocar precarização versus empreendedorismo. Acho que as pessoas têm uma pessoa que eu adoro aqui no nosso grupo, eu vou dar o nome dele, que é o João Carlos Brum Torres, ele sempre faz uma ironia quando eu falo de empreendedorismo. E ele tem um ponto, porque a gente que conviveu aqui com os liberais aqui do Rio Grande do Sul, associados com os piores espíritos da política e no bolsonarismo e tudo mais, a gente não quer estar associado com os ícones que esse tipo de gente promove, tá? Mas a gente não pode tampouco deixar que eles capturem o conceito de empreendedorismo por uma ideologia perversa. Então, assim, o espírito de fomentar empreendedorismo que nós manifestamos aqui, Paula, é um espírito assim é um caminho para o Brasil, para as Paulas da vida. Não estou nem falando da Paula, porque já é uma pessoa super qualificada. Mas eu mesmo sou um azarão do mundo empreendedor. Eu sou filho de funcionário público baixo, que virei empreendedor sucessivo em várias coisas, mas assim, eu nunca tive uma oportunidade de pensar assim, pô, o meu caminho é ser empreendedor, não é fazer concurso e virar funcionário público com meu pai. Então, eu acho que quantos milhões de pessoas nós temos? Que potencial de produção de PIB e de oportunidade de justiça e de inclusão a gente teria com esse tipo de empreendedorismo, sabe? Desculpa eu te falar assim com tanta ênfase, mas eu tenho visto muito essa confusão entre precarização, empreendedorismo e liberal filho da puta. Eu acho que não é a mesma coisa. Zeca, só para esclarecer, eu não fiz essa associação. Eu acho que é importante a gente... Só que, como a gente está na última mesa, e esse foi um tema que surgiu em várias mesas, é um pouco... Para se construir uma agenda pública, a gente tem que conversar com as diferentes percepções que tem na sociedade. O que me trouxe essa pergunta foi eu escutar do Roberto que a palavra não aparece no plano de governo, né, numa avaliação de 100 dias. Então, assim, que tipo de conversa a gente precisa ter para fazer essa transformação? Que passa, inclusive, por reconhecer que existe, mas que existe essa associação com a precarização. A gente não pode ter medo de enfrentar as conversas que elas acontecem. É só no sentido, que foi a mesma coisa que aconteceu quando a gente falou de ensino técnico, foi a mesma coisa. Eu acho que é entender que a gente precisa conversar com o conjunto da sociedade. Foi muito mais nesse sentido. Paula, e só para um ponto, é o seguinte, no mundo digital, necessariamente, o que diferencia do mundo anterior, newtoniano, é justamente que é de tentativa e erro, tá certo? Então, o empreendedorismo, quer dizer, a atitude individual, a criatividade individual é necessária para que essa sociedade digital aconteça. Então, as coisas são muito brincadas. Você não vai conseguir digitalizar o Estado brasileiro, sociedade brasileira, não vai conseguir ir para a contemporaneidade se o empreendedorismo não for algo que seja cultivado em todas as classes sociais, em todos os níveis, e sendo visto de uma forma positiva, porque sem ele não existe o mundo digital. E acho que essa consciência é preciso que as pessoas entendam. Isso aí.